Olá, boa noite. Boa noite. Em votação virtual, no fim da noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC que destina recursos exclusivos para o combate ao novo coronavírus. No plenário estavam apenas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e alguns líderes. Grande parte dos parlamentares participou da votação por meio de videoconferência para evitar aglomeração. Em pouco mais de 5 horas, a PEC foi aprovada nos 2 turnos. O objetivo do chamado orçamento de guerra é separar do orçamento geral da União os gastos emergenciais para não gerar impacto no aumento de despesa. O texto permite que o governo gaste a verba sem demora para responder às demandas do sistema de saúde. A proposta agora segue para aprovação no Senado, já nesta segunda-feira, e depois será promulgada pelo próprio Congresso. No Rio de Janeiro, a Prefeitura começou a distribuir cestas básicas a taxistas com mais de 60 anos. A medida busca ajudar uma das categorias que mais sofrem economicamente e por conta da pandemia do novo coronavírus. A entrega das cestas básicas aos taxistas foi feita no modelo drive-thru, no Rio Centro, na zona oeste da cidade. Os profissionais com nome começando pelas letras A, B e C puderam retirar os kits nesse sábado. A gente está passando uma fase muito difícil, já estava antes, né? Agora muito mais, porque não tem ninguém na rua, não tem passageiro, e realmente isso está sendo uma grande ajuda. Para receber o benefício, o motorista deve apresentar o cartão de identificação de auxiliar de transporte e um documento com foto. A distribuição vai continuar até quarta-feira. Na semana passada, também foram distribuídas pelo menos 20 mil cestas básicas a ambulantes, principalmente portadores de necessidades especiais e idosos. E agora há pouco, após ser acusado de desviar equipamentos que iriam para a Europa e Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que precisa de máscaras de proteção contra o coronavírus e ainda que não quer outros conseguindo os equipamentos. Segundo Trump, as empresas precisam atender primeiro o povo americano e, por isso, ele será mais duro. O Brasil tem 10.278 casos confirmados de coronavírus e 432 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Só nas últimas 24 horas, 73 pessoas morreram. Um relatório da pasta alerta que 4 estados e o Distrito Federal podem entrar em fase de aceleração descontrolada da doença. O Ministério da Saúde divide a progressão do coronavírus em 4 fases: epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. Segundo o relatório da própria pasta, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará estão entrando na etapa de aceleração descontrolada. É um número de casos que nós vamos ter que nós não somos capazes de prever em que dimensão. Nós não somos capazes de prever em que quantidade que ele vai chegar, quantos casos nós vamos ter. A previsão é que, com a chegada do inverno, essa aceleração descontrolada se desloque para os estados da região sul. De certo ponto de vista, isso é bom que aconteça, que não ocorram todos os estados ao mesmo tempo, porque nós teríamos possibilidade de fazer remanejamento, tanto de equipamentos, remanejamento de respiradores, como remanejamento de pessoas, médicos, intensivistas, médicos que estão habituados a trabalhar em unidade de tratamento intensivo para as áreas, para os locais onde haja maior necessidade. De ontem para hoje, 1.146 novos casos de coronavírus foram registrados no Brasil, chegando a 10.278 infectados. Mais 60 pessoas morreram por causa da doença, um aumento de 20%, chegando a mais de 400 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, um crescimento de até 30% é considerado esperado, mas o fato de alguns estados estarem entrando na fase de aceleração descontrolada faz com que o isolamento seja ainda mais necessário. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que zerou os impostos dos medicamentos hidroxicloroquina e azitromicina, que estão sendo testados no tratamento contra coronavírus, e que pretende fazer o mesmo com o zinco e a vitamina D.
Bolsonaro ainda relatou ter conversado por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e pedido a continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta na realização de testes rápidos em massa para a retomada das atividades. Durante uma videoconferência com representantes do setor de comércio e serviços, o ministro disse que quando houver a indicação para o fim do isolamento, os mais jovens podem ser testados e, aos poucos, poderão voltar ao trabalho, o que ele chamou de passaporte da imunidade. São 40 milhões de testes por mês, ou seja, você tem um passaporte da imunidade. Você fez o teste, você está positivo, você pode circular. Você fez o teste, você está negativo, você tem que ir para casa. A equipe da saúde não descarta a possibilidade e disse que está nos planos fazer exatamente isso com os funcionários de hospitais. No entanto, eles alertam que os testes rápidos podem apresentar um falso negativo em pacientes recém-infectados. O teste rápido ele identifica pessoas que já têm anticorpos. Precisa já ter passado uma certa fase da doença para a identificação dos anticorpos. Se fizer o teste rápido em alguém que recém começou a ter sintomas, o teste rápido não vai identificar. A limpeza constante é uma das principais recomendações dos especialistas para evitar contaminações causadas pelo novo coronavírus. Na casa da Natasha agora é regra. Chegou, tira os sapatos e leva para a sacada, onde depois serão higienizados. Em seguida, corre para o banheiro. São cerca de 30 segundos lavando as mãos com água e sabão, esfregando dedo por dedo, no meio deles, a palma e, por fim, o antebraço. Trocar de roupa também é rotina por aqui. O medo do novo coronavírus fez a família redobrar os cuidados de higiene e limpeza dentro de casa, principalmente o chão, por causa do filho de 1 ano que tem um problema respiratório. Comecei a tirar o sapato na entrada, trocar de roupa, limpar a minha casa com álcool, lavar as mãos com água e sabão e fazer o uso de álcool também. De acordo com essa médica infectologista, esses cuidados são necessários para frear a transmissão do vírus. Você tem que programar na sua casa qual é a área que mais tem gente, a área que mais movimenta as pessoas, se é filho, mãe, as pessoas ficam mais na sala, então essa sala tem que ser feita uma limpeza 2 a 3 vezes ao dia para poder ter uma diminuição e ficar longe um do outro. A rotina nas áreas comuns dentro dos condomínios também mudou. Neste, que fica na zona oeste de São Paulo, o síndico adotou uma série de regras, entre elas a restrição ao uso das áreas de lazer, academia e piscina. Não é todo mundo que usa tudo, mas tem a turma que sempre usa, a sauna, principalmente tudo isso. E com isso eu tive uma colaboração muito grande dos condôminos, ou seja, todo mundo é escolarizado, é consciente, me ajudou bastante nisso. Fora isso, apenas 2 pessoas podem entrar por vez nos elevadores. E o uso do álcool em gel é recomendado aos 60 moradores. A capital paulista tem mais de 50 mil prédios. O vai e vem de pessoas é a grande preocupação. Isso pode contribuir para acelerar a transmissão da Covid-19. Pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos avaliaram o tempo de permanência do vírus em alguns ambientes e constataram que o novo coronavírus pode sobreviver até 3 horas no ar. E em algumas superfícies, como plástico e até em um corrimão, o tempo de transmissão pode durar até 7 dias, dependendo de alguns fatores, como temperatura, umidade e ventilação. O importante não é andar de luva, ela é você evitar pôr a sua mão onde você pôs a mão de todo mundo, em lugar que é comum para todos, na sua boca ou no seu rosto. Um decreto do governo pernambucano determinou o fechamento total de praias e parques por 3 dias no estado. Até a próxima segunda-feira, todas as praias e parques do estado de Pernambuco estarão fechados. Com a medida, a população fica sem acesso à faixa de areia do litoral. Fica também proibida a prática de qualquer atividade nesses locais. Estarão interditadas também as 543 vagas de estacionamento da orla. A medida tem o propósito de não incentivar a permanência das pessoas na praia por um longo período de tempo. De ontem para hoje, Pernambuco registrou 40 novos casos da Covid-19. São 176 casos confirmados e 14 mortes.
No Rio de Janeiro, apesar do pedido de isolamento, muitas pessoas circularam na orla das praias da zona sul da cidade neste sábado. No calçadão, crianças com os pais e até mesmo idosos caminhavam e se exercitavam, contrariando a recomendação de só sair de casa para o indispensável. Uma viatura da Polícia Militar também circulou na orla para evitar aglomerações. E a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu interditar 2 praças importantes da cidade. A Praça da Liberdade amanheceu cercada. Quem optou por correr ou andar de bicicleta foi obrigado a ficar do lado de fora. Um dos principais cartões postais da cidade abriga o circuito de museus e o Palácio da Liberdade, que é a antiga sede do governo de Minas. Também na zona de BH, a Praça JK foi totalmente isolada a partir de hoje e com segurança reforçada por guardas municipais. Nos últimos dias, a Prefeitura encontrou dificuldades para convencer os moradores a evitar aglomerações. Os bairros da região sul concentram o maior número de casos confirmados da Covid-19 em Belo Horizonte. Segundo o boletim divulgado neste sábado, Minas Gerais não registrou mortes relacionadas ao novo coronavírus nas últimas 34 horas. O estado tem hoje 430 casos confirmados e 6 óbitos pela doença. Também em Belo Horizonte, muita gente saiu do isolamento essa semana e foi atrás de uma atividade física na rua. Mesmo em tempo de pandemia e a orientação para ficar em casa, foi só dar uma voltinha pelas ruas de Belo Horizonte para encontrar muita gente assim, caminhando e se exercitando. Pelo menos andar um pouco para aliviar as tensões do corpo, né, e da mente. Estava acostumada a fazer caminhada, ir para academia, fazer musculação e agora está fechada a academia, a gente não pode mais. O isolamento que nesse momento está completando de 2 para 3 semanas e que tem sido efetivo, pode obviamente perder um pouco, não se consegue quantificar o quanto, por causa dessas pessoas que não estão cumprindo de forma sistemática o que é proposto. Eu uso uma luva, né? Uma luva de proteção mesmo de academia mesmo. Daqui eu vou direto para casa, faço minha higienização normal. A proteção com luvas, na verdade, não é uma proteção. Possivelmente até é um passo atrás, porque a luva ela se contamina e ela não é higienizável. Com as academias fechadas e o isolamento social, como manter então uma rotina de exercícios físicos? Será que ela deve ser mantida ou é melhor dar uma parada até que tudo volte ao normal? A recomendação é utilizar o espaço de casa, do domicílio, com criatividade. A Adriana segue essa orientação. Há 2 semanas em isolamento, ela mantém a rotina de treinos online e em casa. Durante a aula, a gente faz os exercícios sempre sob a mentoria da professora, que fica atenta, olhando, corrigindo tudo. O intuito é usar o peso corporal e os materiais que tem dentro de casa, como um saco de arroz, litro de leite, uma garrafa de PET cheia de água. E é assim que a gente termina a aula, encharcada de suor, nesse pequeno espaço do quarto, a ré da cama, e vai perfeitamente possível. E em tempos de pandemia e quarentena, a saúde mental também requer atenção. Para a maioria da população, o momento é de incerteza e insegurança. A gente está meio parado, a gente está muito depressivo, né? A ansiedade, ela faz parte desse processo que é desconhecido para a gente até então. Mesmo assim, muita gente se esforça para driblar o tédio do confinamento e a tensão provocada pela pandemia. Tem que ter, assim, muita calma, né? Paciência, né? Ler, relaxar muito, né? Fazer um exercício também é bom também, né? E isso faz com que eu saia daquela rotina do confinamento de casa, coloco para fora esse estresse, esse marasmo de dentro de casa. E tem quem alivie o medo e a angústia oferecendo ajuda. Essa instrutora de yoga utilizou as redes sociais. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido atingir tantas pessoas e ter feito diferença na ansiedade e na conexão dessas pessoas. Por causa do isolamento social, os atendimentos desta psicanalista passaram a ser feitos pela internet. Entre os clientes estão diversas mães que recebem orientações de como lidar com os filhos autistas durante a quarentena. Nós não podemos esquecer
que o autista, ele precisa de segurança. A especialista diz que o excesso de informação sobre a pandemia pode prejudicar a saúde mental. Para ela, as fake news veiculadas em redes sociais aumentam ainda mais a preocupação e a ansiedade. Vai arrumar o guarda-roupa, vai arrumar coisas antigas, vai rasgar papéis velhos, né? Vai colocar o papo em dia. Tem gente importante dentro de casa. Quem que é? Você. Acostumado a fazer grandes apresentações pelo Brasil, o cantor Aguinaldo Raiol, de 81 anos, saiu da rotina do isolamento cantando na varanda do apartamento dele, na zona norte de São Paulo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até a próxima.